Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês, queridos irmãos, estejam bem. Neste vídeo, como de costume, estaremos disponibilizando a reunião Vida e Ministério Cristão completa dessa semana, 5 a 11 de fevereiro de 2024. De maneira objetiva, vamos fazer uma análise das partes principais dessa reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos comentários. Iniciando, vamos preparar algumas joias espirituais da leitura dos Salmos, capítulos 1 a 4. Essa semana iremos iniciar esse livro. E veremos então que joias espirituais podemos comentar nessa parte. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, teremos necessidades locais de 15 minutos e, finalizando o estudo bíblico de congregação, vamos estudar a continuação do capítulo 5, parágrafos 9 a 15 e o quadro da página 41 do livro De Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Esperamos que cada um de vocês possam tirar bastante proveito dessa reunião que iremos preparar aqui. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Então, para a primeira pergunta da apostila, temos como base o Salmos capítulo 1, versículo 4. Diz assim: Os maus não são assim, são como a palha que o vento leva. Veja a pergunta: em que sentido os maus são como a palha que o vento leva? Resposta: essa ilustração mostra que Jeová tanto remove os apóstatas de entre seu povo, como se livra de pessoas iníquas e de nações opositoras. Então, os maus são como uma palha que o vento leva, no sentido que o reino de Deus esmagará seus inimigos em partículas tão pequenas que serão facilmente levadas embora, como a palha. Agora, com base na leitura completa dos Salmos capítulo 1 ao capítulo 4, que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? E uma primeira joia podemos encontrar logo nos versículos 1 e 2 do capítulo 1. Diz assim: Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos maus, não pisa no caminho dos pecadores, nem se senta com o grupo dos zombadores, mas seu prazer está na lei de Jeová, e ele lê a sua lei em voz baixa, dia e noite. Lição: vimos aí a importância de ler a lei de Jeová em voz baixa, dia e noite, ou seja, meditar na lei de Deus. Isso nos mostra que, como cristãos, devemos ter um compromisso constante, não só na leitura da palavra de Deus, a Bíblia, mas na meditação e na aplicação dos princípios e leis de Jeová na nossa vida. Agora, a próxima joia podemos encontrar na continuação, capítulo 1, versículo 6 dos Salmos. Diz assim: Pois Jeová conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos maus deixará de existir. Salmos, capítulo 1, versículo 6, lição. Esse versículo nos mostra que o caminho dos maus acabará. Isso nos ensina que, embora hoje muitos que fazem coisas erradas estejam aparentemente prosperando, isso não vai ser por muito tempo, porque no momento certo essas pessoas vão colher as consequências de suas ações. Afinal, a justiça de Jeová nunca falha. Agora, veja só o que diz o Salmo capítulo 2, versículo 10. Agora, ó reis, mostrem perspicácia, aceitem a correção, ó juízes da terra. Salmo capítulo 2, versículo 10, lição. Notamos aqui a exortação aos reis e juízes para mostrarem perspicácia e aceitarem a correção. Ou seja, isso é um lembrete da necessidade de reconhecerem a autoridade superior de Jeová sobre as suas vidas e decisões. Isso nos ensina e reforça
que a verdadeira sabedoria consiste em submeter-se à vontade divina, fazer a vontade de Jeová. Dessa forma, vamos ter perspicácia. Continuando, agora capítulo 2, versículo 11, veja o que diz. Sirvam a Jeová com temor e alegrem-se com tremor. Lição. Observamos aqui a importância de servir a Jeová. E isso não se trata apenas de acreditar nele, mas de comprometer-se ativamente ao seu serviço. Esse serviço envolve dedicar a nossa vida ao cumprimento do seu propósito e à execução dos seus mandamentos. Agora, continuando, veja o que diz o versículo 12, ainda no capítulo 2 dos Salmos. Honrem o filho, para que Deus não se ire e vocês não morram no caminho, pois a sua ira se acende de repente. Felizes todos os que se refugiam nele. Salmo capítulo 2, versículo 12, primeira lição. Este versículo nos encoraja a buscar a Jeová como nosso refúgio. Em vez de confiar apenas nas nossas próprias forças, encontrar a felicidade envolve reconhecer a nossa necessidade de Deus e refugiar-se no seu amor e proteção. Salmos capítulo 2, versículo 12, a segunda lição. Este versículo nos ensina que a verdadeira felicidade é encontrada quando temos um relacionamento íntimo com Jeová. Então, não se trata apenas de buscar benefícios ou bênçãos, mas de buscar a Deus como o verdadeiro tesouro que satisfaz nossas vidas. Agora, vejam o que diz o Salmo capítulo 3, versículo 3. Mas tu, ó Jeová, és um escudo ao meu redor, minha glória e aquele que ergue a minha cabeça. Salmo, capítulo 3, versículo 3, a lição. A expressão aquele que ergue a minha cabeça sugere que Jeová não só nos protege, mas também nos restaura e renova. Então isso nos ensina que, em tempos de aflição ou desânimo, Jeová tem o poder de erguer a nossa cabeça, ou seja, restaurar nossa confiança e esperança em suas promessas. Então, relembrando, o capítulo 5 tem o tema Temos de obedecer a Deus como governante. E na semana passada nós estudamos até o parágrafo 8. Nessa semana, dos parágrafos 9 a 15, entramos no novo subtítulo Temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens, com base em Atos, capítulo 5, versículos 21b até o 33. Para os parágrafos 9 a 11, temos somente uma pergunta. Como os apóstolos reagiram à ordem do Sinédrio de parar de pregar e como isso estabeleceu um modelo para os cristãos verdadeiros? Resposta. Agindo como porta-voz, Pedro respondeu com coragem: temos de obedecer a Deus como governante em vez de a homens. Desse modo, os apóstolos estabeleceram um modelo para todos os cristãos verdadeiros. Os governantes humanos perdem o direito à obediência quando proíbem o que Deus requer ou exigem o que Deus proíbe. Então, em nossos dias, assim como os apóstolos, não podemos deixar de cumprir nossa designação dada por Deus, por encontrarmos maneiras discretas de continuar dando testemunho cabal sobre o reino de Deus. Agora, o próximo subtítulo do estudo diz assim: Não poderão derrubá-los, com base em Atos capítulo 5, versículos 34 a 42. E para os parágrafos 12 e 13, temos duas perguntas. A pergunta A: que conselho Gamaliel deu aos seus colegas e o que eles fizeram? Resposta: o argumento de Gamaliel a seus colegas era muito convincente. Não se metam com esses homens, deixe-nos em paz, porque se esse plano ou essa obra for de homens, será derrubada, mas se for de Deus, vocês não poderão derrubá-los. Senão, pode ser que vocês estejam até mesmo lutando contra o próprio Deus. Então, ao dar esse conselho, os juízes seguiram, mas mesmo assim, fizeram com que os apóstolos fossem espancados e ordenaram que parassem de falar em nome de Jesus. Parágrafos 12 e 13, a pergunta B. Como Jeová pode agir em favor do seu povo hoje? E do que podemos estar certos caso ele permita que soframos por causa da justiça? Resposta.
Hoje, assim como no passado, Jeová pode fazer com que homens importantes como Gamaliel ajam em favor do seu povo. Jeová pode usar seu espírito para levar governantes, juízes ou legisladores poderosos a agir em harmonia com sua vontade. Mas caso ele permita que soframos por causa da justiça, podemos estar certos de duas coisas. Primeiro, Deus pode nos dar forças para perseverar. Segundo, os opositores não poderão derrubar a obra de Deus. Agora, continuando, os parágrafos 14 e 15, temos também duas perguntas. A pergunta A: como os apóstolos reagiram aos maus tratos que sofreram e por quê? Resposta: eles saíram do sinédrio alegres, porque sabiam que estavam sendo perseguidos por manter a integridade a Jeová e seguir os passos de seu exemplo, Jesus. Parágrafos 14 e 15, a pergunta B. Relate um exemplo que mostre como o povo de Jeová persevera com alegria. Por exemplo, o caso de Henrique Dornick, que suportou anos de maus tratos sob governos totalitários, ele se lembra de que em agosto de 1944 as autoridades decidiram enviá-lo, junto com seu irmão, a um campo de concentração. Os opositores disseram: é impossível convencê-los a fazer qualquer coisa. Eles gostam de ser mártires. O irmão Dornick explica: eu não queria ser mártir, mas sofrer com coragem e dignidade por causa da minha lealdade a Jeová realmente me dava alegria. Agora, irmãos, finalizando esse estudo, esse quadro na página 41 com o título Gamaliel, estimado entre os rabis. Ele, resumidamente, ele mostra, a história de Gamaliel. Quem ele era, no caso aqui era neto de Hilel, que cargo ou posição ele ocupava no Sinédrio, o que ele fez pelo povo naquela época. Então, resumidamente, vem falando sobre isso. Se caso o irmão perguntar, você pode ler esse quadro. Queridos irmãos, e essa foi a preparação e análise da nossa reunião Vida e Ministério Cristão dessa semana, 5 a 11 de fevereiro. Realmente mais uma reunião muito encorajadora. E esperamos que vocês possam, pelo menos em uma dessas partes, conseguir dar um bom comentário com auxílio desse vídeo. Jeová abençoe cada um de vocês. Agora, se você não for inscrito, você tem a oportunidade, ao fim desse vídeo, se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, fazer um comentário, ativar o sininho, compartilhar nossos vídeos e, se possível, torne-se membro do canal, assim como outros também têm feito. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo, que tanto te ajudou como sua família, ajude outros irmãos também. Vocês tenham uma excelente semana, com as bênçãos de Jeová, e até mais aos próximos vídeos.